O Chelsea, sem dúvidas, um dos times que mais gastou nos últimos anos. Os Blues gastaram rios de dinheiros nos anos recentes. Tudo isso para ter um time extremamente forte e competitivo, para lutar por todos os títulos possíveis, e em especial a UEFA Champions League. E lá, no ano de 2021, o time inglês conseguiu vencer aí a sua segunda Champions. Porém, o projeto do Chelsea já gastou muito dinheiro, e mesmo assim, ano após ano, eles seguem gastando. E no vídeo de hoje, vocês vão conferir as contratações mais caras da história do Chelsea. E para começar o nosso vídeo, na 10ª posição, nós temos o alemão Timo Werner. Ele, que na época estava jogando o fino da bola lá no Leipzig, e ele era um dos destaques do time. E o Chelsea, então, pagou aí cerca de 53 milhões de euros para contratar o jogador alemão. Porém, por lá, ele não conseguiu ser o mesmo jogador que era no Leipzig, e sua contratação acabou sendo um pouco aí decepcionante. Tanto é que pouco tempo depois, ele acabou voltando para o time alemão. Na 9ª posição, nós temos o Sterling. Lá no Manchester City, Sterling tinha perdido bastante espaço no time, e então ele resolveu sair para poder ter mais minutos e jogar mais, e o clube escolhido foi o Chelsea, porque lá ele acreditava que teria mais chances e seria aí um jogador mais utilizado por lá. Porém, diferentemente do que vem acontecendo lá no Manchester City, no Chelsea ele realmente jogou mais, e para contratá-lo, o Chelsea pagou aí cerca de 56 milhões de euros. Porém, sua passagem por lá foi um pouco decepcionante. Isso porque o jogador teve muitas lesões e não conseguiu aí ter uma boa sequência de jogos. E acabou até hoje não conseguindo engrenar no time inglês. Na 8ª posição, nós temos o brasileiro Jorginho. O brasileiro começou a se destacar lá no Napoli da Itália como um volante muito contundente, com ótimo passe e com boa visão de jogo. Então, o Chelsea pagou aí cerca de 57 milhões de euros para contratar o jogador. E por lá, Jorginho foi peça-chave nos anos recentes, principalmente na temporada 2021, onde foi a temporada que o Chelsea venceu a sua segunda UEFA Champions League. E na 7ª posição aqui do nosso vídeo, nós temos o grande Fernando Torres. Ele que chegava no Chelsea ainda sendo um dos grandes atacantes do futebol mundial, porém longe de ser aquele craque no seu auge do Liverpool. E lá ele já estava demonstrando uma queda técnica, e para contratar ele o Chelsea pagou cerca de 58 milhões de euros. Porém, sua passagem por lá foi um grande fracasso e Torres decaiu demais. E ele nunca mais conseguiu ser a grande craque que foi nos anos anteriores, lá nos tempos de Liverpool. E ocupando aqui a 6ª posição, nós temos o Pulisic. O Pulisic, que na época era um jovem jogador que ia se destacando muito lá no Borussia Dortmund. Ele era um atacante muito rápido e versátil, e então o Chelsea resolveu ir contratar o jovem para reforçar o seu elenco, pois via nele muito potencial para se tornar aí um grandíssimo jogador no futuro. E para contratar ele, o Chelsea pagou aí inacreditáveis 64 milhões de euros, um valor realmente alto. Na 5ª posição aqui nós temos o Cucurella. O cara vinha se destacando lá no Brighton como lateral e também como zagueiro, e ele atuava bem nas duas posições, e isso acabou chamando a atenção do Chelsea para ir contratar o jogador, e o clube inglês pagou aí aproximadamente 65 milhões de euros para contratar o jogador. E ocupando aqui a 4ª posição, nós temos o espanhol Álvaro Morata. Ele, que antes de ir para o Chelsea, estava jogando lá no Real Madrid, porém por lá ele não era muito utilizado, e então resolveu sair para ter mais minutos. E então no Chelsea ele achou que teria mais tempo de jogo e se destacaria mais. E para contratá-lo aí, o Chelsea pagou 66 milhões de euros ao Real Madrid na época. Porém lá no Chelsea, Morata também foi outra decepção, e o cara também não conseguiu engrenar, atuando aí com o time inglês. E na 3ª posição, nós temos a contratação aí mais recente, a jovem fenômeno Modric. Ele, que até pouco tempo atrás era pouco conhecido, porém ele vinha se destacando muito lá no Shakhtar da Ucrânia, e isso acabou chamando a atenção do Chelsea, pois ele era um jogador muito rápido, com muito drible e também com ótima finalização, e o Chelsea via muito potencial nele, e então resolveu investir todas as suas fichas para contratar o jovem jogador, e o Chelsea pagou uma grana extremamente alta para conseguir contratar ele, aproximadamente 100 milhões de euros, para conseguir aí trazer o jovem jogador para o seu time. Vamos acompanhar a carreira de Modric, pois ele parece ser um jovem muito promissor, com muita qualidade, e vamos esperar que ele aí se torne um grandíssimo jogador para o futebol nos próximos anos. Na 2ª posição, nós temos aí o Romelu Lukaku. Ele, que vinha de uma temporada muito ruim lá na Inter de Milão, e após perder espaço no time, resolveu sair para o Chelsea. E ele, que já havia passado aí
uma temporada lá no Chelsea, lá no começo de sua carreira, e então resolveu voltar para o time inglês. E Lukaku é aquele centroavante forte, com ótima presença de área, que finaliza muito bem, e então é o sonho de todos os times ter um cara como ele. E para contratar ele aí, o Chelsea pagou inacreditáveis 113 milhões de euros para tirá-lo lá da Inter de Milão na época. Porém, nessa segunda passagem pelo Chelsea, Lukaku decepcionou mais uma vez, e o belga aí não conseguiu ter grandes atuações com o time inglês mais uma vez, e acabou aí sendo uma contratação decepcionante. E na primeira posição, nós temos a contratação aí do jovem argentino Enzo Fernandes, que veio lá do Benfica. E Enzo, após fazer uma Copa do Mundo simplesmente fantástica com a Argentina, o valor de mercado do cara simplesmente aumentou absurdamente, e o Chelsea ficou encantado após ver as suas grandes atuações com a seleção argentina. O cara foi peça-chave naquele time que ganhou a Copa do Mundo, e o Chelsea foi então com tudo para contratar o jogador. E ele, que antes da Copa já vinha se destacando muito lá no Benfica, mas foi mesmo após o Mundial que o Chelsea ficou desesperado para contratá-lo. E o Chelsea pagou aí inacreditáveis 120 milhões de euros para contratar o jovem meio-campista do Benfica, um valor realmente extremamente alto. E vamos esperar que Enzo Fernandes se torne tudo aquilo que ele pode se tornar, porque como nós vimos na Copa do Mundo, ele é um cara com muito talento e que com certeza tem tudo para ser um dos principais jogadores aí do futebol nos próximos anos. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.